Boa noite a todos. Devido à importância do tema em relação à nossa sociedade e diante das nossas próprias vidas, devido à consciência que temos da responsabilidade que recai a nós ao falarmos de temas como esses, à luz da doutrina espírita, nós procuramos por autores consagrados, a fim de que possamos ter uma segurança essa que é necessária para o nosso entendimento e firmeza no que será dito e exposto a seguir. Entre eles, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier em psicografia de Emmanuel André Luiz, o Livro dos Espíritos, e nós procuramos organizar o conteúdo de nossa palestra de hoje, tendo como base este DVD de José Raul Teixeira, Homossexualismo e Prostituição. Nós não temos a intenção de esgotarmos o assunto, até porque a espiritualidade nos informa que pouco ainda conhecemos e estamos ainda apenas iniciando os estudos na área da sexualidade humana. Não temos nenhuma intenção de fazermos apologia a qualquer coisa, mas temos sim a intenção de convidar a todos para uma reflexão que consideramos importante sobre esses assuntos que por vezes nos afetam a vida diretamente ou indiretamente, mas já que estamos todos inseridos dentro da mesma sociedade, é bom que estejamos todos muito bem esclarecidos. Então é isso que convidamos a todos, para que juntos possamos, com sinceridade, fazermos as reflexões devidas. A sexualidade é uma energia criadora que é a presença de Deus em nós, suas criaturas. Mas o mau uso dessa força provoca angústias, provoca sofrimentos, frustrações. Desde as épocas mais remotas de nosso mundo, ouve-se falar do fenômeno da prostituição sexual. O termo prostituir vem do velho latim prostituere, que significa exibir publicamente. Ou seja, aquelas mulheres que vivenciavam o fenômeno da prostituição mostravam-se publicamente com aquelas cores fortes de seu costume, e por isso passaram a ser apontadas e chamadas de prostitutas, e apontadas cruelmente na rua durante séculos e séculos, e até hoje, em nossos dias atuais. Mas comecemos a nossa reflexão. O que nos faz pensar que essas mulheres faziam sexo com os ventos? Porque jamais a outra parte aparecia. Aqueles que com elas se relacionavam nunca foram exibidos publicamente, jamais foram trazidos ao conhecimento público, muito menos chamados de prostitutos. Tanto que Jesus um dia pergunta à mulher pecadora: "E onde está aquele que esteve contigo?" Historicamente falando, nós podemos citar os deuses da prostituição, que são chamados deuses inferiores, porque lidavam eles diretamente com os vícios, como, por exemplo, a deusa Afrodite, na cidade de Corinto. Ela era considerada a grande dama da prostituição, onde os homens, depois de tomarem os seus banhos aromáticos, depois de fazerem as suas preces, as suas invocações à deusa, atiravam-se à prostituição.
eram adoradores da deusa Afrodite e a partir daí tinham todo o direito de viverem as suas experiências do meretrício sagrado, porque eles tinham respaldo da crença. No norte da África, nas terras do Egito, no templo de Alexandria, lá na capela destinada à deusa Cotito, da mesma forma, a marinhagem romana e de todas as outras partes do mundo adorava chegar. Saíam dos seus portos já com o pensamento no porto de Alexandria, porque também eles, depois de seus rituais, atiravam-se às delícias carnais no templo de Cotito. Mais à frente na história, nós encontramos em todos os lugares as prostitutas templárias, que eram iniciadas por sacerdotes, por sacerdotisas, a fim de que pudessem saber e receber os adoradores da deusa e atendê-los muito bem. Se avançarmos ainda mais na história, nós vamos encontrar o imperador Justiniano, o grande fundador do Império Romano do Oriente, que se apaixonou por Teodora, uma meretriz. Casou-se com ela e deu a ela a mais alta posição do Império Romano do Oriente após o imperador. Mas Teodora era uma vendedora de ilusões. As suas amigas que ficaram nas ruas e que ficaram nas casas especializadas sentiam-se agora glorificadas, porque elas tinham na posição mais alta do império uma das suas. Então elas alimentavam no fundo aquela esperança: se um dia ela conseguiu, quem sabe um dia eu também não conseguirei. Só que Teodora era cruel. Pediu ela a seu marido, o imperador Justiniano, que determinasse a execução de todas as prostitutas de Roma, uma verdadeira queima de arquivo. E assim foi feito. E a partir dali, não haveria mais nenhuma delas a lhe apontar na rua como tendo sido uma prostituta. Só que ela começou a escutar que os erros cometidos em uma existência, a criatura volta em outra para resgatar. Imaginem, ela era a imperatriz. Que história é essa de voltar em outra encarnação para pagar o quê? E novamente, ela pede ao marido que determinasse, ele que presidiria o segundo concílio de Constantinopla no século VI, pediu a ele que acabasse em definitivo com essa história de reencarnação. E assim ele o fez. E desse modo, graças ao imperador Justiniano, certamente a igreja nunca mais ouviu falar da reencarnação a partir do século VI, porque até então acreditava. Por que todo esse histórico? Porque é o histórico de nossa humanidade. E, portanto, é o nosso próprio histórico. Importante para que entendamos até que ponto encontramos a prostituição espalhada por todo o nosso mundo durante séculos e séculos, fazendo com que hoje nós possamos compreender melhor a razão pela qual tantas pessoas carregam em si conflitos de ordem sexual. Aqueles irmãos nossos que ainda hoje vivem na sexualidade desregrada, na prostituição, quantos vendem, compram o sexo alheio? Quantos vendem o próprio? No comércio, no mundo dos negócios, do lucro, no mundo das viciações, em que a criatura compra, vende-se sem nenhum pejo, mas certamente vai amargar muito depois. Portanto, a grande massa de nossa humanidade, ou seja, nós,
mesmos, que possivelmente vivemos nessas épocas, ao longo de nossa história, viemos fazendo mau uso do sexo, que é essa presença divina em nós. E por isso não é complicado imaginarmos por que carregamos em nós essas marcas bilaterais em que a sexualidade comparece, levando-nos muitas vezes a conflitos de toda a ordem. Quantos são os casais que vivem o conflito da prostituição sexual, embora sejam casados no papel? Porque eles admitem que, uma vez assinado o papel, tudo o que eles imaginarem, eles poderão fazer entre quatro paredes. Mas, quando vamos recorrer às obras de André Luiz, ele esclarece que os benfeitores respeitam a intimidade do casal quando o casal vive a sexualidade com nobreza. Mas, quando vivem como prostituídos, a sua câmara não é mais lacrada fluidicamente. E por isso converte-se numa verdadeira praça pública, onde várias entidades compartilham daquele ato sexual. E tanto escrachado se torna que um não se sente mais satisfeito com a relação sexual do outro, e aí começam a pensar nas derivações. E aí nós já começamos a verificar que o sexo não está somente no corpo. E aí começam a pensar nos swings, nas trocas de casais, nas relações múltiplas. Tudo por quê? Porque a loucura derivada do não entendimento de que a sexualidade é a presença de Deus em nós. E por isso mesmo é muito mais do que só sexo físico, de corpo físico para corpo físico. Então, o que fez com que víssemos a sexualidade como coisa feia foi a nossa mente feia. A mente feia do ser humano que passou a desenvolver no cometimento de crimes, de horrores de toda ordem, envolvendo essa força maior em nós. Durante séculos e séculos, em viciação, em crimes, em enganos, em desequilíbrios. Como é justamente o caso da prostituição, que nos leva naturalmente, que se verifica como sendo naturalmente uma das consequências da homossexualidade ou do homossexualismo, como preferirem. Muitos estudiosos afirmam que a homossexualidade é uma opção do ser humano. Ou seja, o indivíduo que ontem acordou com uma vontade de relacionar-se com uma pessoa do sexo oposto, mas hoje acorda com uma vontade de relacionar-se com uma pessoa do mesmo sexo. É uma opção, onde ele pode escolher a hora em que ele quiser, quando ele quiser parar, enfim. Outros consideram como sendo uma condição orgânica, ou seja, o indivíduo não tem outra opção, é orgânico, é físico. Outros apelam dizendo que a homossexualidade é uma consequência do emocional, ou seja, o efeito de um trauma, por exemplo, o que até podemos considerar. Porque, por exemplo, uma mulher que está sendo violentada, naquele momento, daquele crime hediondo que está sendo cometido contra a sua intimidade, no ápice daquelas emoções, ela está registrando em seu psiquismo, em seu perispírito, negativamente, tornando-se aquele ato um trauma profundo, que certamente vai refletir numa existência futura, onde, por exemplo, ela será mulher novamente,
Ela não irá lembrar do estupro que ela sofreu na vida anterior, por exemplo, mas ela terá aversão a homens. Então isso a gente consegue analisar dessa forma. Para outras pessoas, a homossexualidade é uma doença que certos vizinhos nossos têm. Então, por isso, é preciso e é necessário jogarmos água benta neles. Ou então, é necessário matá-los, ou apedrejá-los, ou prendê-los, levá-los a sérios e graves tratamentos por serem o que são, independente da sua índole. Sempre nós, seres humanos, nos nossos equívocos, supondo sermos os donos da verdade. E aí nós recorremos a Divaldo Pereira Franco, no livro Laços de Família, onde ele afirma que somos de parecer que o homossexualismo é uma experiência para o espírito e não uma doença, como pretendem alguns estudiosos. Hoje, em nosso mundo, muitos se mostram contra a homossexualidade, mas também muitas outras pessoas não conseguem verificar nada de errado nessa condição. Mas vamos à nossa reflexão. Se nós pensarmos que no meio desse conflito de ideias, se pensarmos que no meio dessas explosões do contra, do a favor, nessa guerra de concepções, de julgamentos, de definições, de filosofias, de religiões, da psicologia, da medicina, da nossa mentalidade humana, estão as pessoas que vivem a orientação homossexual. No meio de tudo isso. E como é que elas ficam no meio de tudo isso? E como é que elas se sentem entre esse turbilhão de definições e ideias humanas? Logicamente, meus irmãos, elas se descompensam. Elas entram em conflito. Elas entram em choque. Porque muitas delas, se não a grande maioria, elas não têm uma estrutura familiar que possa guiar elas e trazer a base necessária para que elas possam enfrentar a vida. Muitas dessas pessoas não têm o esclarecimento que é necessário, que é devido em relação ao assunto. E por não terem toda essa estrutura, se entregam à depressão. Desistem de viver, se não tentam suicídio. Ou entram num processo de loucura psíquica. Tudo porque se acham doentes, porque se acham pecadoras, cada vez que sentem em si algo que não podem mudar, que é essa pulsão homossexual. E aí, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós aprendemos que somos espíritos imortais, desde o momento em que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, jamais deixaremos de existir. Nós aprendemos que o nosso futuro é uma consequência de nosso presente e que nosso presente é uma consequência de nosso passado, o qual é o efeito das escolhas que fizemos em nossas existências anteriores, devido ao livre-arbítrio que temos de agir, de pensar, e tudo isso administrado pelas leis de Deus.
Então, através da lei da reencarnação, nós temos a oportunidade de corrigir deslizes cometidos através das provas da vida no mundo. Nós temos a oportunidade de testar as nossas capacidades, de crescer, de progredir, buscando conquistar em nós valores morais. E mais que isso, buscando desenvolver na prática o conhecimento que nós adquirimos, as nossas potencialidades, as capacidades que temos, buscando a compreensão de nosso passado, de nosso presente, de nosso futuro, o que vai proporcionar essa base fundamental para a nossa existência, que vai proporcionar a compreensão que tanto necessitamos quando surgir em nosso caminho qualquer situação, qualquer desafio. Então, refletindo sobre isso, nós podemos nos questionar: quantas foram as reencarnações em que nós estagiamos numa ou noutra das morfologias humanas? Ou seja, em quantas encarnações nós fomos homens, em quantas encarnações nós fomos mulheres? Nós não somos homens, nós não somos mulheres, nós estagiamos ora como homens e estagiamos ora como mulheres. Nós somos espíritos. Na pergunta 202 do Livro dos Espíritos, quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, pouco importa ao espírito que irá reencarnar a morfologia que ele vai ter. O que importa são as tarefas que ele vai ter que desempenhar naquela futura existência que ele vai vivenciar no mundo. Então, quando nós estamos lá na espiritualidade, fazendo o nosso planejamento reencarnatório, se nós temos condições para isso, nós fazemos a escolha de vir num corpo de homem ou num corpo de mulher. E se nós não temos as condições necessárias para isso naquele momento, os nossos guias espirituais fazem essa definitiva opção por nós. Mas é óbvio que se nós juntarmos as experiências passadas, pode pesar aquela experiência feminina, pode pesar aquela experiência masculina, ou seja, aquelas experiências que nós assimilamos maior carga, ela é mais ampla em nós. Por isso que os espíritos disseram a Allan Kardec que os mesmos espíritos renascem homens e mulheres, na questão 201. Em nossa existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Ora, para quê? A fim de que todos saibam sobre tudo. É o nosso processo evolutivo. Nós somos o homem integral. Nós somos um ser integral. Então temos que passar por todas as experiências. Então os homens, para que os homens saibam que hoje as mulheres conhecem e amanhã as mulheres identifiquem o conhecimento atual dos homens. E assim nós vamos crescendo, vamos construindo nosso futuro e nossa evolução. O que quer dizer que no final das circunstâncias, quando chegarmos ao ápice da nossa evolução, nós não seremos nem homem nem mulher, nós seremos somente espíritos. Essa necessidade da morfologia, ela se dá, essa necessidade da identificação de gênero somente quando nós temos a necessidade de reencarnarmos no mundo,
quando nós temos a necessidade da reencarnação. Quando chegarmos ao nível máximo de nossa evolução, já não teremos mais essa necessidade. Para tanto, não teremos mais que ter a necessidade dessa identificação de gênero. Na questão 200 do Livro dos Espíritos é perguntado: tem sexo os espíritos? E a resposta: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então é isso que vai reinar entre nós quando nós alcançarmos em nossa intimidade o reino dos céus. É esse estado de plenitude, identificação nossa com o nosso soberano Pai. E aí então diremos: eu e meu Pai somos um, assim como Jesus. Então, com isso, nós podemos avaliar como é que os espíritos vêm tratando essa questão da sexualidade. Desde o Evangelho de Jesus até hoje, com a doutrina espírita, tratam eles sem nenhuma escandalização. Entre nós é que há esse alarde. Por quê? Por causa do preconceito. E por que existe o preconceito? Raul Teixeira responde que o preconceito existe porque nós nos sentimos mobilizados com essas mesmas sensações íntimas. Então queremos destruir todos aqueles que disserem sentir a mesma coisa, como se eles fossem espelhos de nossa realidade. Por que se matam homossexuais? Por que apedrejá-los? E Raul responde: por causa da identificação. As pessoas que não têm nada a ver conosco, por que é que a gente se envolve com elas? Simplesmente deixaríamos que elas passassem. Mas não, quando queremos atalhar o seu caminho e queremos destruí-las, na verdade nós queremos destruir a nossa imagem nelas projetada. E a psicologia hoje fala muito bem disso, chamando esse processo de o processo de transferência, ou seja, todo aquele que deseja matar a prostituta carrega dentro de si a prostituição. Aqueles que querem destruir os homossexuais, qualquer que seja a sua índole, carregam a mesma coisa dentro de si, mas não querem que ninguém perceba. Então, quando essas pessoas estão ao lado de um homossexual, é como se todo mundo soubesse que ela também carrega dentro de si aquela dimensão interna. E daí ele faz o quê? Ele zomba do outro. Quantos são os homens que fazem questão de dizer por tudo e por nada: olha, eu sou homem, eu sou espada. Ora, mas se o indivíduo tem certeza do que ele é, por que ele precisa dizer o que é óbvio? Quando nós olhamos para um homem, nós não estamos discutindo se ele é ou se ele não é. Ele é que faz questão de dizer: olha, eu sou, eu sou homem com H, eu sou macho. Complica. Porque quando o indivíduo tem essa necessidade de reforçar o que é óbvio, é porque ele está no conflito. José Raul Teixeira, ele fala da curva de inflexão. Então ele diz: toda curva que chega a um ápice matemático, ela tende a flexibilizar-se. É a curva de inflexão. Então o que acontece? Quando o indivíduo chega num limite, ele faz questão, ele está vivendo o conflito naquele momento, ele sabe que vai dobrar-se, daí ele faz questão de dizer: eu sou espada. Mas espada também dá flor. É uma planta. Da mesma forma as mulheres: eu sou feminista.
porque eu sou feminista. E ela é tão feminista que ela não pode nem olhar para os homens. Está vivendo conflito. Qual o problema? Todo mundo está vendo que ela é uma mulher. Por que ela tem que dizer dessa forma? Por quê? Porque na mente turbilhonada é como se mesmo vendo ninguém notasse. Então é preciso que ela diga. Esse processo é o processo de transferência. Quando temos a necessidade de afirmar o óbvio, é porque nós mesmos estamos vivendo o conflito da alternância. Então, meus irmãos, é por isso que a sexualidade, segundo os espíritos, é um grande mistério da alma humana que o homem e suas ciências estão apenas começando a estudar. Muita gente imagina que homossexuais, tanto homens quanto mulheres, sejam somente aquelas pessoas com trejeitos. Quando, na verdade, a homossexualidade é uma realidade psicológica, não é física. Então, Raul Teixeira conta uma história que, ao longo de todos esses anos, ele já conheceu 42 países. E em todas essas viagens, ele tem encontrado homossexuais que, se nós olharmos somente, jamais diremos que são. E essas pessoas, diz ele, vão até ele de cabeça baixa, imaginando estarem cometendo um pecado pelo que são, pelo que sentem, e não pode mudar, porque isso não vai passar. E o que eles sentem? Ora, eles têm o pendor de se apaixonar por pessoas da mesma morfologia. Então diz ele, homens enormes, malhados, sarados, bigodudos, não escapa. Porque o conflito não é da forma, é da mente. O sexo não está no corpo, está na mente. O nosso corpo, ele tem os órgãos efetores do sexo, mas o nosso sexo está em nossa mente. Mulheres lindas, finas, femininas, delicadas, mas carregando o conflito por dentro. Existem também aqueles que são chamados de enrustidos, popularmente aqueles que ficam dentro do armário. Homens casados, pais de família, mulheres casadas, mães de família, carregando essa marca que não seria nenhum problema se a sociedade hipócrita não quisesse matar, não quisesse apedrejar. E é claro, se os homossexuais, em sua maioria, não quisessem se exibir no fenômeno da promiscuidade, da prostituição, da libertinagem, por aí vai. Mas como não seria nenhum problema? E aí Raul coloca, porque é um fenômeno da alma humana. É por isso que todo adolescente sofre esse intercurso na mudança da fase infantil para a fase adolescente propriamente dita. Nessa fase começam os conflitos da identidade sexual que aquela criatura vai desenvolver naquela existência. Então, é nessa hora que pode pesar mais aquela experiência feminina, que pode pesar mais aquela experiência masculina. Os meninos adoram estar com as meninas, gostam de estar com elas, assimilam os seus trejeitos, os seus jeitos, as suas maneiras, mas internamente, inconscientemente, eles vivem o conflito. Será que eu sou igual a ela? Ou será que eu gosto de estar com ela justamente por causa das nossas diferenças? Então as meninas, da mesma forma, brincam com seus colegas, jogam bola, brincam de gude, mas elas vivem aquele conflito.
Será que eu gosto deles porque eles reforçam a minha identidade feminina? Ou porque eu gostaria de ser como eles são? Está dentro de nós. Todos nós carregamos internamente essa dualidade dentro de nós. Tanto que afirmam as teses freudianas a respeito da inveja feminina da masculinidade e a inveja masculina da feminilidade. Na verdade é que todos nós vivemos esse processo de invejinhas recíprocas. Quem de nós nunca ouviu os comentários tipo: ai, porque é nessas horas que eu gostaria de ser um homem para fazer isso e aquilo e aquele outro. E da mesma forma o homem: ai, como é bom vida de mulher, né? Ai, como eu queria ser uma mulher nessas horas. E aí a gente vai ouvindo essas coisinhas assim, que lá no fundo são verdades. Mas por que isso acontece? Ora, exatamente à luz da doutrina espírita, porque já vivemos uma e outra coisa. Já fomos os dois. Então, por exemplo, quando um homem observa uma mulher grávida, por mais que ele goste de crianças, ele sabe que só a mulher pode engravidar. Mas lá no seu inconsciente ele vai dizer: é boba, eu também posso. Não pode agora, como homem, mas já pôde um dia, poderá novamente no futuro. Da mesma forma, uma mulher que vê aquele homem lindo, forte, todo brilhante, e ela dirá consigo: eu também sou, eu também fui. E poderei ser novamente no futuro. É a nossa evolução, é a vida. E aí Raul conta que alguns de seus amigos, que são inveterados machistas, diz ele que quando eles conversam é tudo pró-homem, né? Ou seja, tudo contra as mulheres. Sabe aqueles machistas assim? Então, esses. E aí ele diz a eles o seguinte: à luz da doutrina espírita, tenham cuidado. Tratem muito bem as suas esposas, porque vocês voltarão. Mas, antes de voltar, encontrarão no além uma fila de bigodudo, de ex-maridos. Aí eles ficaram aterrorizados. Mas o que é isso? O que você tem contra nós, homem? Eu não tenho nada contra vocês. São os ex das encarnações em que vocês foram mulheres, naturalmente. E aí ele fala uma frase que eu particularmente acho muito importante para a nossa reflexão. Ele diz: o amor não vê morfologia. O amor ama. Então ele continua dizendo a eles: os ex-maridos de vocês estão lá no além esperando vocês. E eu quero ver como é que vocês vão se sair com aquela fila de bigodudo, cheios de amor para dar. É a vida. Da mesma forma, nós, mulheres, quando desencarnarmos, certamente encontraremos também uma quantidade de ex-esposas das encarnações em que nós fomos homens. E onde o problema? Onde é que está o drama nisso? Se não nessa nossa insegurança, nessa coisa de ficar tendo essa necessidade de afirmar a nossa sexualidade, porque eu sou homem, porque eu sou mulher. Nós somos a totalidade. Não há porquê essas diferenciações dessa maneira, né? Dessa forma. Porque vejam, tantas existências como homens, tantas existências como mulheres, hoje pode ser que aquela força masculina esteja mais saliente em nós. Então, dizemos que nascemos com o psiquismo masculino. Não quer dizer que não haja feminino em nós. E quando a força feminina supera a masculina, dizemos que nascemos com o psiquismo feminino.
O que não quer dizer que não haja masculino em nós, tanto na homo quanto na heterossexualidade, da mesma forma. Então veja, um exemplo maior. Se olharmos Jesus, um espírito angélico, não era nem homem nem mulher. Ele estava no corpo de homem, mas ele estava lá com as criancinhas à beira do lago. Deixai que venham a mim as criancinhas, com a ternura de uma mãe. Mas ele olhava aquelas criaturas que pulavam de galho em galho e que se camuflavam e afirmava: raça de víboras, até quando terei que suportar-vos? Uma atitude peremptória masculina. Então veja a dualidade presente em nós. Era Jesus, um espírito portador dessa bagagem que hoje nós estamos aqui, passo a passo, construindo cada um nas suas experiências. Egresso Jesus também de experiências humanas em outros orbes. Afirmava-se ele filho do homem. Passou ele também certamente por todo o processo que hoje nós estamos aqui construindo dentro de nós, em nossas vidas, em nossas experiências. A prática da homossexualidade é um desvio moral? Ser homossexual é uma coisa. Praticar a homossexualidade é outra. Comecemos a nossa reflexão. O que nós diríamos que a prática da homossexualidade não torna o ser numa pessoa abominável? Não torna. Não é isso que define o ser. A homossexualidade, tanto quanto a sexualidade presente em nós, é muito mais do que meramente contato físico. Ela vai muito além de tudo isso. Conhecemos pessoas homossexuais que se distinguem pela inteligência apurada, pela educação, pela fraternidade, pela solidariedade, mas muito mais do que isso, pelo caráter reto, nobre. Agora conhecemos também heterossexuais que parecem mais uma gruta vazia e sombria, né? Grande e florida por fora, mas por dentro um deserto de qualidades. Então nós perguntaríamos: o homossexual não tem direito de experimentar o amor? E se ele não tem, como ele faz então? Como é que o Espiritismo vê a pessoa que segue a tendência psicológica que ela tem homossexual? É um desvio moral? Ou seja, se a pessoa fizer isso, ela estará agravando a sua situação diante das leis divinas? Qualquer que seja a sua índole? E aí nós buscamos novamente por Divaldo Pereira Franco, onde ele coloca que não é um desvio moral. E aí ele repete: trata-se de uma experiência do espírito. O indivíduo deve portar-se de uma maneira que se sinta feliz. Se ele opta direito que lhe é concedido pelo livre-arbítrio por exercer a sua tendência psicológica, ele é digno de todo respeito. Ele tem o direito de ser feliz conforme seus padrões, devendo evitar a promiscuidade de qualquer natureza ou sobre qualquer aspecto. O que está doente na alma humana de homossexuais e de heterossexuais não é o sexo em si, é o mau comportamento moral no relacionamento sexual e sentimental com homens e mulheres durante séculos e séculos de crimes, de excessos, de enganos, de paixões. Agora, o que não quer dizer que a educação não seja necessária. É óbvio que a reeducação do ser é
essencial, mas é para todos nós. Não é só o homossexual que tem o dever de sublimar o sexo. Todos nós temos. Todos nós temos o dever de evitar, por exemplo, a prostituição. E mais, todos nós temos o dever de evitar que as nossas energias genésicas sejam canalizadas exclusivamente aos prazeres e delícias carnais. Todos temos esse dever. Estamos, independente de nossa orientação sexual, fazendo do sexo algo útil? O amor impera sempre ou são só impulsos? Essa resposta trará a nós a conclusão sobre que tipo de processo estamos vivendo, em que nível ou qual o comprometimento espiritual que estamos adquirindo perante a vida. O que importa considerar não é em que ângulo a criatura transita, mas o seu comportamento moral em qualquer uma das situações, em qualquer uma das colocações. Por que o número de pessoas com tendências homossexuais está aumentando? Divaldo responde: está e assim continuará, por causa do mau uso do sexo que os heterossexuais estão fazendo. Por isso, a cada dia o número aumenta mais. E aí ele continua: o uso que cada um faça da sua homo ou heterossexualidade é que dará dignificação ou que dará manifestações ou desvios de conduta. A conduta moral do homo ou do heterossexual é que lhe dá o direcionamento para uma saúde sexual ou uma vida de distúrbios na área do sexo. No caso de o indivíduo ter seu parceiro ou parceira, se ele assim optou, então que ele respeite-o, assim como o hétero tem o dever de respeitar a pessoa que elegeu como seu parceiro. Então, a partir daí, nós vamos nos dando conta do quanto a sexualidade é importante em nós, desde que não a tornemos objeto de escândalo em nossa convivência. E aí, quando nós lidamos com os nossos irmãos espíritas, não com a doutrina espírita, com os nossos irmãos espíritas, quantas são as perguntas, quantas são as colocações, as definições. Por exemplo, podemos deixar uma pessoa homossexual dar passes? Devemos deixar um homossexual frequentar a reunião mediúnica? E aí responde Raul Teixeira: o que essas pessoas imaginam? Será que o homossexual não tem mediunidade? Será que o homossexual não tem amor para dar? Não tem caráter? Não vibra ele na faixa do bem? Será que todos eles são desviados sexualmente, pervertidos sexualmente? Então, quando se fala em homossexualismo, as pessoas têm uma preocupação muito grande. E aí o Raul nos coloca o seguinte: o homossexualismo passou a ser, nas nossas sociedades, uma grande aberração. Não somos advogados de homossexuais, bem claro, mas seria importante que o centro espírita tivesse a mesma preocupação com os heterossexuais, que são os mais desequilibrados, e ninguém se importa com a questão, porque parece que é normal o heterossexual ser desequilibrado. Então, seria muito bom que se tratasse o homossexual como se trata o heterossexual, da mesma maneira, educando-o para que seja uma pessoa equilibrada naquilo que faz, para que tenha respeito ao próprio corpo, para que tenha respeito à própria vida. Essa questão de nós fazermos a acepção de quem é isso,
de quem tem aquela escolha sexual, de quem tem aquela outra escolha sexual, vai nos levando para uma linha em que se dá a impressão de que os desequilíbrios somente são encontrados nos homossexuais, quando se tem os visto nos heterossexuais enormemente. Por isso, conclui ele, o centro espírita não tem que se preocupar com esse aspecto da sexualidade dos seus frequentadores ou trabalhadores, como educandário básico da mente popular, deve pensar numa educação espiritual da criatura. Cada um vai, a partir da educação que leva, nortear a vida sexual que tenha. E se nós formos analisar, todos os grandes dramas da humanidade não foram motivados por grupos gays. Foram pelos héteros. As guerras, o aborto, as misérias da traição conjugal, tudo isso nascido das experiências hétero. E aí alguém pergunta, mas os homossexuais podem adotar crianças? E por que não? Mas a criança não tem o risco, não corre o risco de ficar gay também? E aí vejam bem o que a espiritualidade responde. Os benfeitores nos chamam a atenção para o fato de que em toda a história da humanidade houve homossexuais, mas todos filhos de pais héteros. Olha, então seria o caso de levantarmos a tese de que são os pais heterossexuais que fazem os filhos homossexuais. Então os pais héteros não podem mais adotar crianças, porque elas correm o risco de tornar-se homossexuais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E nós temos o dever de nos esclarecermos em relação a isso. Porque as pessoas nos procuram e querem saber. Porque vivenciam essas situações. É preciso, meus irmãos, que nós paremos para pensar, para refletirmos, para sairmos da tolice, da ignorância que às vezes governa a nossa vida, por causa do orgulho que temos de não querermos buscar a verdade em certas ocasiões. Obviamente que nós só impediremos a qualquer homo, poli, bi, heterossexual de ser um trabalhador, de participar das atividades do centro espírita, se ele se entregar aos escândalos, à promiscuidade, à vulgaridade, aos vícios morais. Aí sim, ele não poderá participar de nenhum trabalho e terá que ser encaminhado ao tratamento, certamente, porque necessita de muita ajuda. Agora, se ele vem para trabalhar, para o bem, se ele se esforça para transformar-se moralmente, como qualquer um de nós faz, ele é digno de nosso respeito, de nossa confiança. Por quê? Porque é isso que importa. A nossa transformação moral é o que nos caracteriza como sendo verdadeiros seguidores de Jesus. Isso é o que conta. Então carregamos essa dualidade, carregamos essa energia criadora em nós. Por exemplo, quando escrevemos um livro de nossa autoria, isso é energia sexual. Quando nós jogamos bola, isso é energia sexual. Quando nós nos abraçamos, quando nós nos beijamos, quando nós damos a mão ao outro e desejamos a ele tudo de bom, essa energia que cria é energia sexual. Agora, é claro que nenhum de nós, por uma questão de educação, vai dizer assim: é um prazer sexual encontrar você, meu amigo. Ou então vai dizer a mulher do outro: é um prazer sexual encontrar a senhora. Certamente perderia a vida, né? Ou alguns pares de dente. Então vejam, nós
por nós não identificarmos a sexualidade como sendo essa energia criadora dentro de nós, a presença de Deus, nós passamos a ver o sexo como coisa feia. Mas por que nós vamos ter vergonha de falar de algo que Deus não teve vergonha de criar? Se Ele criou a sexualidade, é porque Ele sabe que cada um de nós vai colocar o sexo no lugar onde ele deve estar algum dia. E esse é o nosso papel, a nossa tarefa. E a partir daí, quando chegar esse dia, certamente nós daremos maior respeitabilidade ao sexo. E ele vai passar a ser uma emanação de amor, de alma para alma. E não somente de corpo físico para corpo físico. Por isso que todos nós temos o dever de trabalhar a sexualidade dentro de nós, não parecendo ser o que não somos, mas colocando os pingos nos is. Isso eu devo fazer, embora eu não tenha vontade. Isso eu não devo fazer, embora eu tenha vontade. E aí a gente vai trabalhando internamente, a gente vai se educando, a gente vai se estruturando e aprendendo a colocar essa energia no lugar onde ela deve estar. As pessoas dizem: os seus sonhos sexuais, as suas fantasias sexuais, cuidado, porque quando reprimidas, chega um momento em que a pessoa não consegue mais segurar. É por isso que não devemos reprimir. Devemos educar, devemos trabalhar, mas nunca reprimir. Lembremos de Jesus. Não nos vale ser caiados por fora, escondendo podridão por dentro. Lembremos da curva de inflexão. Se nós não trabalharmos o nosso conflito, seja ele qual for, quando ele chegar no ápice, se reprimido, aí nós estaremos numa situação ainda mais delicada e mais conflituosa. E é justamente aquilo que acontece com todos aqueles que querem fugir de si mesmos, esconderem-se da sua própria realidade, ou vivem numa abstinência, mas uma abstinência que é forçada, que não é sentida, que não é sublimada, ou seja, renunciar ao sexo por um bem maior. Se não é assim, cedo ou tarde a criatura não aguenta. E aí sim, entrega-se ela a desvios morais na área do sexo de toda a ordem. E isso sim, meus irmãos, é muito triste. Isso sim vai agravar a sua situação, seja ela quem for. Então é isso que temos que trabalhar. Quando nós aprendemos o que o sexo representa para nós, nada de escandalizar. Cada um vive como sabe viver. Cada um vive como pode. Quando apontamos o dedo, é o nosso erro que estamos apontando. 3 dedos estão voltados para nós. Aquele bandido, qual? O de lá ou de cá? Aquele homossexual, qual? O da ponta de lá ou da ponta de cá? Porque a verdade, só Deus sabe. Só Deus sabe o que rola na intimidade de cada um de nós, sejamos homossexuais, sejamos o que forem. A nossa vida na Terra, nesse maravilhoso planeta que é a Terra, como é bom viver conforme os princípios dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Todo o resto são desvios, são desatenções de nossa parte. É por isso, meus irmãos, que na sexualidade
não vale tudo, não. Vale somente o que é do bem, o que é do amor. E a partir disso, conscientes de que nós estamos todos aqui para aprender, para crescer, não para nos acusarmos reciprocamente, mas para ajudar. Ajudar no que for possível, mas sem condenação, sem nenhum comentário desmoralizador, sem hipocrisia, sem ignorância, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos como serão nossos filhos, netos, que tipo de espíritos eles serão, que tipo de experiências eles trarão consigo e vão externar aqui na Terra. Aquele gay, aquela prostituta, poderiam ser nossos filhos, poderiam ser nossos amigos, ou nós próprios. Por isso, agir de misericórdia, porque todos voltaremos um dia, em outra estrutura somática, mas com a mesma aquisição moral. Porque as provas mudam, os corpos mudam, as experiências mudam, mas a nossa aquisição moral é sempre aquela que conquistamos até esse ponto. Até o dia em que chegarmos ao ápice de nossa evolução e sublimarmos essa força em nós. Jesus tomou em seguida a barca, acompanhado pelos discípulos, e eis que se levantou no mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Entretanto, Jesus dormia. Os discípulos levantaram assustados e acordaram o mestre, dizendo: Mestre, salva-nos, porque perecemos. E Jesus disse a eles: Por que tendes medo, homens de pouca fé? E levantando-se, mandou que os ventos e o mar se aquietassem, e grande bonança logo se fez. E os discípulos, cheios de admiração: Mas quem é esse cujas ordens os ventos e o mar obedecem? Era Jesus, o nosso mestre, que tinha, como ainda tem, um completo domínio sobre todos os elementos naturais, de sorte que a uma vontade, a uma manifestação de sua poderosa vontade, podia ele acalmar uma tempestade e serenar as ondas do mar. Coisa que nós também poderemos um dia, se confiarmos, se tivermos a fé em nossa vida futura, mas trabalharmos no nosso dia de hoje. A doutrina espírita é uma doutrina comportamental. Entre tantas coisas maravilhosas que aqui aprendemos, uma delas é que teremos todos nós que justificar as nossas atitudes perante as leis divinas, sejam elas quais forem. E temos o dever de nos respeitarmos, de respeitarmos o nosso semelhante. E não está em causa aqui qualquer patologia, mas uma experiência de vida. Por isso, meus irmãos, é a nossa postura mental em nossa conduta sexual que vai estabelecer a moralidade ou a imoralidade dessas experiências que nós venhamos a vivenciar. Dito isso, vamos todos viver, vamos todos crescer, educar, nos esforçar por sublimarmos o sexo, essa energia criadora, essa presença de Deus em nós, de tal forma que a nossa vivência seja a cada dia um exemplo, um passo a mais na direção de Deus, nosso Pai,
e na direção desse reino maravilhoso, perfeito, lindo, que nós tanto sonhamos em edificar dentro de nós. Tudo isso na certeza de que tanto quanto para o descaminho ninguém anda só, para a correção os céus se abrem bênçãos permanentemente. Jamais faltarão mãos amigas para acolher os filhos pródigos que retornarem à casa do Pai depois de terem morado algum tempo em casas afastadas do bem. Tenhamos a confiança de que, se caminharmos no amor, na estrada do bem, Jesus apazigua. Muito obrigada.